professor Vitor Terra e hoje nós vamos começar falando de sintaxe. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, gente, o objetivo de eu estar gravando este vídeo hoje é te dar uma introdução do que nós vamos falar aula a aula, do que nós vamos falar vídeo a vídeo. Porque o que acontece? Vamos falar de análise sintática, tá? Mas o que é análise sintática de comer? O que é sintaxe? Então vamos dar uma introdução básica para a gente dar continuidade ao nosso estudo e você não ficar perdido. Beleza? Então vamos lá. O que é a sintaxe? O que a sintaxe faz, tá? Anteriormente, se você acompanhar os nossos vídeos, se você tem acompanhado, né, nós falamos de morfologia. Então nós falamos das classes gramaticais. E a morfologia estuda a função de cada classe. Então a morfologia vai olhar uma frase e vai dizer o seguinte, ó, como tá aqui, ó. Genária brigou com Girlene. Genária é substantivo, brigou é verbo, com é preposição, Girlene é substantivo. Isso é uma análise morfológica. A análise morfológica vai ver a estrutura das palavras, a formação das palavras e a classificação das palavras. Agora nós vamos falar de sintaxe, tá? E o que é a sintaxe? A sintaxe vai estudar as relações entre as palavras. Então, pensar em sintaxe é você pensar num estudo de relação entre as palavras, tá bom? Ou entre orações e períodos. A gente vai falar um pouquinho de oração e período hoje, tá bom? A sintaxe, ela tem o estudo da sintaxe, ele se divide em quatro, tá? O primeiro estudo, né, o primeiro aspecto da sintaxe é a análise sintática, tá bom? A análise sintática, ela vai estudar a função que as palavras exercem, tá? Então, por exemplo, numa frase, a análise sintática, ela vai estudar assim, ó, se aquela frase é sujeito, se aquela palavra é sujeito, predicado, né, objeto direto, adjunta de nominal, adjunta de verbial. Essa é a função da análise sintática, tá bom? Que vai ser que é o assunto do nosso próximo vídeo. A sintaxe de concordância, ela vai estudar a relação de concordância entre as palavras. Então ela se divide em concordância verbal, concordância nominal. Assunto também mais à frente, tá bom? Entre essas palavras. Nós temos a sintaxe de regência. Tá? E a regência vai estudar o quê? A dependência das palavras. Então a gente vai ter o termo regente e o termo regido. Tá? E aí a gente tem a divisão de regência verbal e regência nominal. E nós temos a sintaxe de colocação, tá? Que vai estudar o quê? A disposição das palavras na frase. Esse aí é o início, uma introdução básica. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do que é frase, do que é oração e do que é período, tá bom? O que é frase? Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo. Ou seja, a frase ela começa do começo, ao pleonasmo. A frase começa e ela vai até a pontuação finalizadora. Quais são os pontos que podem finalizar uma frase? O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as nossas queridas reticências, tá bom? Somente estes podem finalizar uma frase. Então a frase ela tem um início e vai até a pontuação finalizadora, beleza? Tá? Mas ela tem o quê? Sentido completo, tá? Pelo amor de Deus, frase tem que ter sentido. Tudo bem? As frases vão ser divididas em frases nominais e frases verbais. Frases nominais, ela não tem verbo. Por exemplo, socorro. Bom dia para você. Tá? Frases que não vão ter verbo. Tá bom? Avante. Rua. Frases nominais. E a gente tem as frases verbais. Por exemplo, Genária namorou com Gil Cleidson. Eu tenho o verbo namorar. Girlene é manicure. Eu tenho o verbo ser, por exemplo. Tá bom? Então aí eu tenho verbo, então eu tenho uma frase verbal. E aí nós ainda vamos ter a oração. Tá? A oração vai girar em torno do verbo. É a estrutura de sentido que gira em torno de um verbo. Então, para você ter oração, você tem que ter o quê? Verbo. Tudo bem? Então, quando eu digo assim, Genária chegou e brigou com Gil Cleidson, eu tenho o verbo chegar e o verbo brigar. Logo aqui eu tenho uma oração e outra oração. Eu tenho duas orações em uma frase. Tudo bem? E o que é período? Período é a estrutura que é formada por uma ou mais orações.
Tá bom? Então, por exemplo, eu amo Luísa. Eu tenho aqui uma oração. Então, a gente chama isso aqui de oração absoluta, quando eu só tenho uma oração na frase. Vamos entender isso melhor? Genária brigou com Girlene porque a viu com Gil Cleison. Tudo isso aqui, eu tenho uma frase. Genária brigou com Girlene porque a viu com Gil Cleison. Frase. Tudo bem? Aí, vamos lá. Eu tenho brigou e eu tenho viu. Aqui eu tenho oração. Aqui eu tenho uma outra oração. Tudo bem? No caso aqui da Eu Amo Luísa, eu tenho uma oração também. Só que eu só tenho uma oração. Então a gente chama isso de período simples. Ou oração absoluta. Só tem uma. Mas o que é interessante é a gente trabalhar com frases com mais de uma oração. Então, período é a estrutura formada por uma ou mais orações. Então, se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Se eu tenho mais de uma oração, como é o caso aqui, eu tenho duas, eu tenho um período composto. E aí a gente começa depois um outro papo, que é período composto por coordenação, período composto por subordinação. Tudo bem? Então, recapitulando, né, estrutura básica, frase, oração, período, frase é todo enunciado linguístico, que tem um sentido completo. Tudo bem? Então, até a pontuação finalizadora eu tenho um exemplo de frase. Tá? Quando eu não tenho verbo, eu tenho frase nominal. Quando eu tenho verbo, eu tenho uma frase verbal. Oração. A oração ela está dentro de uma frase verbal. Tá? Então, a oração está dentro da frase verbal. É o verbo. Tá? Numa frase, morfologicamente, eu teria um verbo. Sintaticamente, eu tenho uma oração. O verbo vira oração. Tá? Oração gira em torno do verbo. E o período gira em torno das orações. Se eu tenho um verbo, ou seja, se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Se eu tenho dois verbos, ou seja, se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto.